Logotipo do Instituto Claro. Imagens aéreas de uma cidade. Nick Sarbey, paisagista. A gente tem um vício muito antigo e muito forte, que é de tirar a água da frente. Numa cidade a gente enterra os rios porque eles estão poluídos e estão incomodando de alguma forma. Se a gente pensa nas águas de chuva, os piscinões são sempre enterrados e eles tiram a água da nossa frente o mais rápido possível. Aqui São Paulo tem 3.000 quilômetros de rios e córregos. Guilherme Castanha, engenheiro especialista em design então, ecológico. O que a gente chama de galeria pluvial, na verdade, a maior parte são rios. São pequenos córregos que estão aqui, só que estão entubados. Paulo Pellegrino, professor da FAO. O grande início do problema veio nessa interpretação de que a água e cidade são como que elementos incompatíveis. A gente pode viver numa cidade como São Paulo e ter a água como um aliado da gente, não como um antagonismo. Não ver a água como alguma coisa que você tem que eliminar da paisagem. Pela toda a estrutura do relevo que a cidade comporta, nós estamos sempre num lugar em que as águas estão caindo, gerando escoamento e se acomodando em outros lugares mais baixos. Como onde cai a chuva, como que a gente escoa essas águas pela cidade, como que a gente coleta essas águas, como a gente reaproveita essas águas. E parte desse segredo é simplesmente observar como que na natureza isso acontecia antes da gente ocupar o lugar. E ver como que a gente pode aproveitar isso de novo. Imagens da rua de um bairro. Surge o texto Grajaú, São Paulo, SP. A capela, eu brinco que ela tem dois grandes piscinões, né? Que é a Guarapiranga e a Billings. Tem um ponto que não é a água que desce de toda essa parte alta, acumula aqui e cria transbordamento. De vez em quando para tudo. Um pouco à João direita Batista aqui, de Santiago, subprefeito da Capela do Socorro. Que sofreu assoreamento. Então os tubos estão afogados, a água vem e não consegue dar vazão, realmente leva à inundação. Fernando Sacioto, arquiteto. Jardins de chuva ou jardins alagados, eles são, basicamente são como canteiros rebaixados, né? Então eles têm a função, eles captam águas da superfície, pode ser do solo, de telhados, acumulam e vão infiltrando, né, no solo, voltam a infiltrar a água da chuva nos solos. Mara Luiz Oliveira, servidora pública. Deteriorada, estava muito ruim, porque as pessoas descartavam, né, o lixo nos lugares, sabe? Aí tinha bichos, né, rasteiros, tinha ratos, tinha um monte de coisa. E aí eu conversei com a comunidade e falei assim, gente, a gente pode trazer, colocar cores, colocar borboleta. Imagens de jardins de chuva e closes em placas com os textos: aqui tem amor, não destrua, não pise no seu futuro. Esses jardins de chuva, eles estão captando a água que vem aqui pela rua, que escoa pela sarjeta. Então a gente faz essas aberturas nas guias e a gente coloca essas pedras na entrada para diminuir a velocidade da água e para reter um pouco da sujeira, né? Aqui a água continua descendo, a gente, como a declividade é alta, tem algumas contenções também que a gente fez no meio dos jardins, aqui em pedra, então criam como pequenos bacias, né? E a água vai passando de uma para outra, retendo um pouco aqui, segurando um pouco a sujeira, a parte orgânica, e o excesso do que entra sai aqui pela parte mais baixa e continua o percurso. Marisa Nitolo, aposentada. A importância aqui foi muito grande. É impressionante o que uma pequena intervenção, da forma como nós fizemos. Um dia nós viemos aqui e plantamos, né? Cavamos e plantamos. Mas para esta comunidade, ela foi essencial. Trouxemos uma mangueira e tem uma pessoa que vem regar aqui todos os dias. E as crianças começaram a se apropriar do espaço e as pessoas também. E eles se sentem muito valorizados. Disseminando esse projeto pela região, nós esperamos que parte da água que iria contribuir para o alagamento, ela vai ficar retida temporariamente nesses rebaixos de nível que permite a contenção da água. E com isso acreditamos que a médio prazo, não tão rápido, né, precisamos fazer muito mais, essa água fique acumulada e reduza, mitigue ou elimine totalmente o problema das inundações. Imagem aérea de uma avenida. Surge o texto Pinheiro, São Paulo, SP. Aqui no Largo da Batata foi acho que, se não me engano, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jardins que a gente fez. Então, olha só, aqui a praça tem 2 jardins de chuva principais, esse aqui é um jardim de chuva um pouco menor.
e que ele acolhe só a água que está caindo em cima dele e a água que está escoando do entorno, né? Se reparar, ela o piso é um pouco mais alto, então ela escoa para cá. Então a água, na hora que ela cai aqui, ela vai infiltrando. Se a gente tem uma chuva muito forte, aí ela consegue transbordar, tem essa estrutura aqui, um vertedouro pequeno, a água transborda por aqui, entra nessa tubulação e daqui ela vai correr para o outro lado do jardim, ela vem correndo aqui por baixo, né? Vem correndo por aqui e deságua aqui na frente, ó. Enfim, a tubulação está saindo daqui de baixo, assim, mas a entrada do lado de lá recebe a água da sarjeta, né? Esse é o lance que eu falei, né? De ter um espaço de acolhimento da água, porque é muita água produzida lá na rua, né? E aqui a água tem uma oportunidade, tem esse espaço para poder se espraiar, para acalmar a velocidade dela. Ela vai ocupando todos esses trechos, tem hora mais largo, hora um pouco mais estreito, e aí a gente tem a saída da Boca de Lobo, né? Então aqui só vai sair água, cara, na hora que essa praça estiver realmente muito cheia, e é muito raro acontecer isso, de você ter um volume de chuva tão enorme que ele transborda todo esse espaço e aí seguiria para a Boca de Lobo, que seria o caminho convencional. Imagem de uma rotatória com um jardim de chuva. Surge o texto Carapicuíba SP. Então, a ideia em Carapicuíba era plantar numa área de conservação que estava sendo criada lá. Quando a gente foi fazer a visita, a gente percebeu uma nascente, assim, saindo quase que de dentro da casa de um dos moradores, bem pertinho, assim, e essa água, ela escorria pela sarjeta e era descartada numa Boca de Lobo. Construí ali uma pequena praça, a gente chamou de rotatória, né? No fim o apelido virou aquatória, né? Porque a água foi desviada, entra nessa rotatória, forma ali um pequeno lago. Marcelo Costa, então, educador. A água ela vem lá da encosta, vai cair no cano, vem canalizado e deságua aqui dentro, alimentando todo esse tanque. Ela drena e cai nessa valetinha de drenagem. Então, o volume de água da chuva, que antes era um problemão, que invadia os prédios, os comércios, as casas, hoje não tem esse problema, porque a água já é direcionada diretamente aqui nesse rego de acesso que a gente deixou para a água da chuva, né? Entrar na lagoa e sair pelo dreno lá na frente. Tá muito divertido porque a gente tem feito na unha, né? Tem cavado na unha muitos jardins. A gente já passou dos 25 jardins feitos na cidade, mas se for ver como um plano, um plano de manejo das águas urbanas e tal, a gente está engatinhando. A gente não tem nenhum plano sério desenvolvido pela prefeitura, pelos gestores públicos em relação aos jardins de chuva de forma estruturada e massiva, que traria um benefício gigantesco para a cidade, né? Se a gente for comparar com, sei lá, Nova York, por exemplo, que acabou de lançar um plano de fazer 9.000 jardins pelas calçadas da cidade, a gente está muito, mas muito aquém desse panorama, né? Não dá para a gente desenhar uma cidade saudável se a gente não se propor a colocar a água como elemento principal, elemento central de planejamento. Se a gente diz que a água é fonte de vida, cara, se a gente não se dá o trabalho de planejar o espaço urbano para que a água esteja bem, como é que a gente vai ter qualidade de vida? facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Créditos finais, logotipo do Instituto Claro.